Olá, meus amigos, cheguemos na lição de número 6. Lição de número 6, a lição que você está vendo aí na sua tela. A lição de número 6 é uma lição bastante linda, né? Toda lição nossa é uma lição linda, né? A lição da Escola Bíblica Dominical, é a Escola do Saber, tá? Você que mora próximo da igreja, Assembleia de Deus, eu lhe convido a participar de todo domingo às 9 horas, da Escola Bíblica Dominical, tá? Uma escola muito boa, uma escola muito que nos traz conhecimento da santa e gloriosa Palavra de Deus. Hoje nós estamos na lição de número 6. Vamos ver? Lição de número 6. É a lição de número 6, que traz por título dia 10 de agosto de 2025, vai ser lançada, né? Vai ser lida no dia 10 de agosto de 2025. É a lição de número 6, que tem por título Uma igreja não conivente com a mentira. A igreja não conivente com a mentira. O textuário está aqui no livro de... E disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para mentir ao Espírito Santo e reteve parte do preço da herdade? Aqui, verdade prática está. Como toda forma de engano, a mentira é pecado e devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Mentira e pecado, devemos andar sempre na luz da verdade, né? Que é a palavra do Senhor. Nós sabemos que andar na verdade é andar dentro da palavra do Senhor. Isso é muito importante, muito bom para nós fazer, né, gente? Então, hoje essa lição, tá? Você está vendo aqui da lição, muito boa essa lição, você vai poder ler comigo todo o texto, tá bom? Vamos agora para a leitura bíblica em classe, né? Leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 5, versículo 1 ao 11, que diz assim, versículo 1 diz assim: mas um certo varão chamado Ananias com Safira, sua esposa, vendeu uma propriedade e reteve a parte do preço, sabendo também a sua mulher, levou uma parte e depositou ao pé dos apóstolos. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentir-se ao Espírito Santo e reter-se a parte do preço da herdade? Versículo 4. Guardando-a não ficaria para ti? E vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo esta palavra, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram. E levantaram-se os jovens e cobriram o morto e o transportaram para fora. E transportando-o para fora, o sepultaram. Versículo 7. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, e não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: diz-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E disse: sim, portanto. Versículo 9. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concedeste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que levaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta, e sepultaram, morta, e sepultaram junto o seu marido. E havia um grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram estas coisas. Irmão, aí nós damos para ver aqui no versículo, onde fala que está aí na tela para você ver, onde diz que
ele tinha combinado com sua esposa, Ania combinou com Safira, sua esposa. O interessante é que poderia eles ter só uma propriedade, só uma casa, não sei se era casa, não sei se era fazenda, se era lote, mas eles só tinham aquilo. Como Pedro falou para eles, não precisava, vocês podiam ter vendido e ter ficado com o dinheiro, não era pecado, o dinheiro era deles, a propriedade era deles. Mas por que eles mentiram? Aqui não está em jogo o valor do dinheiro, o tanto de dinheiro, está em jogo que a mentira que eles mentiram contra o Espírito Santo do Senhor. E não se pode mentir. Quando o homem é de Deus, quando o pastor, o profeta de Deus, ninguém pode mentir, porque aquele pastor, aquele profeta, ele está andando com Deus, ele está andando com o Espírito Santo, ele está andando com o Senhor, nosso Deus. Então, quem mentir para ele, mente para o Espírito Santo, que é a palavra de Deus. É? Vamos então aqui o primeiro ponto. Ponto-chave diz aqui. Palavra-chave. A mentira. A mentira é uma coisa muito comum no meio das pessoas que não conhecem o Senhor e no meio de alguns crentes também que queira, né, passar algo que não existe na sua vida. Pessoas mentirosas. A pior classe de pessoas são as pessoas mentirosas, pessoas que mentem. O que tem de pessoas dentro da igreja, dentro de quatro paredes, mentirosas, não vivem uma vida com Deus. Isso aí não é bom, isso é muito ruim. Olha o que diz aqui a introdução. Vamos ler para a introdução. Um casal aparentemente despreziosos achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja, ao combinares um édio para enganar o apóstolo. Irmão, aqui eles não queriam lucrar. Aqui o comentário falou que eles queriam lucrar. Não. O dinheiro era deles, a fazenda era deles, ou a propriedade, ou a casa, não sei se ninguém sabe o que era que ele estava vendendo, mas era deles. Eles não queriam lucrar. Eles só queriam, na mente deles, eles queriam vender para ajudar, mas com a metade daquele dinheiro comprar outra propriedade menor, outra casa menor, né, para não ficar desamparado. Mas como o Pedro diz, eles não eram obrigados a vender, irmão. Eles não eram obrigados, eles venderam porque quiseram, não eram obrigados. A igreja do apóstolo não obrigava ninguém a vender aquilo que eles vendiam, né, que para ajudar os necessitados da igreja, não era obrigado a vender. Não era obrigado. Vamos agora para o primeiro ponto. Primeiro ponto é assim, ó, primeiro tópico. O diabo, o pai da mentira. O diabo, o pai da mentira. Está lá o primeiro ponto aí para você ver aí na sua lição. Está aí também aí na tela do seu celular ou na tela da televisão, tá bom? Vamos lá. É da natureza satânica mentir. Não, a Bíblia diz que quem mente é filho do diabo, porque o diabo desde o princípio mentiu. Ele mentiu para Eva, ele mentiu para Adão. É um grande mentiroso, é um grande trapaceiro, um grande falastrão. O Satanás é terrível. E ele quer destruir a humanidade, ele quer destruir o povo, né? Ele quer destruir o povo de Deus. Só que ele não vai conseguir, mas ele quer destruir sim. Olha o que diz aqui, ó. A Escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. A mentir. Satanás não pode mentir por nós, mas ele pode muito bem induzir a pessoa a mentir. Ele pode muito bem colocar no seu ouvido, do seu ouvido entrar para o seu coração e você mentir. Né? Falar para que você rouba, você rouba. Falar para que você adultera, você adultera. E encher o seu coração de mentiras. Satanás é terrível. Ele tem esse poder de falar teu ouvido, entrar para o teu coração e induzir você a mentir. Aquilo às vezes não é nem de você. Vem da parte espiritual de Satanás para induzir você, para fazer com que você peque e Deus se afaste de você. O Espírito Santo se afaste de você. É isso aí que acontece hoje na vida de algumas pessoas. Segundo ponto, diz aqui. Segundo ponto, tem o primeiro tópico. O primeiro tópico tem o primeiro ponto, aí tem o segundo ponto, que diz aqui, ó. A mentira comum, árduo,
maligno. Satanás não obrigou, nem forçou Ananias a mentir. Ou seja, ele não empurrou Ananias, não levou, ele só induziu, ele só sugeriu. Ele sugeriu e Ananias pegou. Olha, preste bem atenção. Quando você for fazer algo, preste atenção se é de Deus, ou se é de você, ou se é de Satanás. Porque nem tudo que a gente ouve vem de Deus. Nem todas as pessoas que falam para nós, aquela pessoa está falando da parte de Deus, da parte de si. Muitas vezes é da parte de Satanás. Muitas vezes ele pode ter ouvido alguma pessoa, né? Alguma pessoa fora da igreja, diz, olha, vende. Por exemplo, vamos supor que ele está vendendo uma casa. Não falo que era que ele vendia, uma propriedade, pode ser uma casa. E, ó, tu vai ficar sem casa? Não vai ficar sem casa. Então tu vende essa casa, e depois tu vende essa casa, tu tira metade do dinheiro, dá um bocado para a igreja, o outro tu compra uma casa nova, né? Para não ficar sem casa. Mas ele não era preciso fazer isso, não era preciso vender. Ananias, mas evidentemente plantou a semente do engano e da mentira em seu coração. A mentira é um dos árdios, a escritura é bem clara. Não deis lugar ao diabo, não dê lugar ao diabo. E tem pessoas dando lugar para Satanás, né? Ele não forçou aquele homem a vender, ele não forçou, mas o cara quis vender, né? Isso aí não era para acontecer isso, mas aconteceu, né? Então, ele não poderia ter feito isso, ele mentiu e cortou, mas na frente vamos ver a sua vida, né? O terceiro ponto do primeiro tópico diz aqui, ó: não superestime o inimigo. O apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoar e a não guardar nenhuma raiz de amargura. Não guarda. Porque quando você guarda alguma raizinha de amargura, aquela raiz ela vai crescer dentro do seu coração. Toda vez que você olhar para uma pessoa que você tem algo com ele, que você tem ódio dele, o gatilho aciona aonde há arquivo de algo passado. Então não é bom guardar amargura de ninguém. Sempre tem as pessoas de boa, né? Sempre tenha no seu coração o amor. Continuando aqui no terceiro ponto. Aqui, ó, diz aqui, ó. Paulo orienta nenhuma amargura. 1 Coríntios está lá. Se por um lado não podemos subestimar o inimigo, visto ele ter sido derrotado, na cruz, por outro lado, não podemos subestimá-lo. Paulo orienta os crentes a se revestir de toda a armadura de Deus. O homem só vence o pecado quando ele se veste das armaduras de Deus, né? Quando ele toma o banho do sangue de Jesus, quando ele é cheio do Espírito Santo, aí sim é que ele vence o inimigo, que ele vence toda a batalha, e ele se torna uma pessoa completamente implacável, uma pessoa brindada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vamos agora para o segundo. Vamos lá. Segundo tópico e o primeiro ponto do segundo tópico diz assim: segundo tópico, o cristão e a mentira. O cristão e a mentira. Não se pode andar junto o cristão com a mentira. A mentira não pode fazer parte da vida de um cristão que esteja dentro da vontade de Deus, que queira estar dentro da vontade de Deus. Não se pode estar. A mentira não pode andar com o cristão. O cristão não pode andar com a mentira, que Deus não vai estar perto daquela pessoa. Primeiro ponto. Mentir é uma escolha. Mentir é uma escolha, irmão. Se você que muitas vezes, você que trabalha, mente para o seu patrão, você que mente para sua esposa, você que mente para o seu esposo, você que mente para o seu pai, mente para sua mãe, mente para os seus amigos, de colega, mente para os seus vizinhos, isso não é normal. Você que escolheu isso. Se isso está acontecendo com você,
você tem que parar imediatamente de praticar esses atos, que isso não é bom para a pessoa. Pode ser crente, pode não ser, mas a mentira não faz parte da vida do ser humano. A mentira, ela é do diabo, ela é de Satanás. A mentira não pode sair da boca do ser humano. Não pode. A escolha é sua. Faça o que você quiser. Deus não obriga você a fazer nada. Satanás, ele sugira você fazer, mas é você que vai fazer a escolha. É você que vai fazer a escolha. Olha o que diz aqui, ó. O fato fica evidente em Atos 1, em Atos 5, de 1 a 11. Tanto Anania quanto Safira, sua mulher Safira, agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade. Eles agiram. Por que eles agiram? Porque Pedro, primeiro passo, Pedro não mandou eles vender. Né? Isso era individual. Segundo, Pedro não sabe para que ele vendeu. Terceiro, Pedro não sabe a quantia. Né? Então, isso aí foi uma escolha deles. Ele combinou com a esposa dele, lá, não sabe se ele tinha filho ou não, mas combinou com a esposa, ó, nós vendemos isso aqui, né? Eles eram muito ligados com o outro, marido e mulher, né? Era o que um fazia, o outro encobria. Então, eles venderam e foram até o apóstolo mentir para o apóstolo. Mentir. Isso fica ainda mais claro quando Pedro, sob o discernimento do Espírito Santo, reprova Anania por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. Na verdade, ele não queria enganar a igreja. Não, ele não queria enganar a igreja, porque não foi, a igreja estava ali, mas ele queria enganar, primeiramente, como é que se diz, pessoalmente, ele queria enganar Pedro, que era o apóstolo que estava ali na frente daquela liderança. Né? Quis enganar Pedro. Mas Pedro, irmão, está direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Né? Deus colocou no coração de Pedro e sugeriu a seus irmãos, diz, ó irmão, tem muitas pessoas com fome. Se algum irmão sentir por Deus trazer alguma coisa para nós partir para as pessoas que estão com fome, que estão sem moradia, se Deus colocar no coração de alguém, faça. Mas não é obrigado. Deus não é obrigado a ninguém, faça. Se você tiver condição de fazer aquilo. Se você não tiver condição, não faça. Por que não é obrigado? Não é obrigado, então. Mesmo assim ele fez, querendo fazer o bem, mas mentira. Não faça o bem. Não queira mentir para fazer o bem. Não queira. Isso é muito perigoso. O segundo ponto do segundo tópico. Atraído pela mentira. Atraído pela mentira. O que tem pessoas mentirosas não é fácil. Não. É muitas pessoas que mentem. Né? Atraído pela mentira. Está aqui, ó. Atraído pela mentira. Se por um lado Anania e Safira tomaram decisões livres, por outro lado, Safira implicação de sua decisão. E Anania, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, ou seja, morreu, né? Não podendo saber o que se passava, não podendo saber o que se passou, ela pela cabeça da Anania, não podemos saber o que se passou pela cabeça da Anania e Safira, para agires como agiram. O certo é que quiseram obter vantagem com a negociação feita. É possível que, ao ver os demais crentes fazer, ser louvável. Ou seja, eles poderiam ver que está lá, vocês estão vendo aí? Eles poderiam ter visto algum crente ser louvável, né? Ser agradecido. Ô, rapaz, você vendeu isso, muito obrigado. Pedro poderia ter agradecido, muito obrigado, que Deus seja convosco. E a igreja teria agradecido, ô, rapaz, que bacana, um homem de Deus. E eles quiseram tomar aquilo por espelho, por base, né? Mas mentindo e fizeram aquilo, o que aconteceu. Então, ele foi enterrado, depois veio a sua mulher, também foi enterrada. Terceiro ponto do segundo tópico, diz assim, mentir tem consequência. Olha, mentir tem consequência. Cedo ou mais tarde, tua mentira vai ser descoberta. E você pode sofrer as suas consequências. Você que gosta aí, tá? De mulher casada, mentindo aí para sua esposa, mentindo para seu esposo, você que gosta de trair as pessoas,
tudo tem consequência. Aqui se planta, aqui se planta, aqui se colhe. O que você fez aqui, você vai pagar. Tá? Então, tenha muito cuidado com o que vai acontecer com você. Tá bom? Muito cuidado. O último tópico, né? O último tópico está aqui. O último tópico. É aqui, ó. A igreja que repele a mentira. A igreja que repele a mentira. Uma igreja, primeiro ponto, uma igreja temente. Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor dentro e fora da igreja. Você está entendendo? Grande temor dentro e fora da igreja. O que é temor? Muitas vezes temor, ele vai até explicar aqui aí na revista, vai explicar, muitas vezes temor é medo. E muitas vezes não é medo, é obediência. Né? Esse temer, então, a obediência, a reverência, né? Obedecer. Olha, aconteceu aquilo com Pedro, alguém ficou com medo, ficaram com medo, assim, aconteceu com Pedro, se nós mentir pode acontecer com nós. Isso levou eles a acreditar mais em Deus. E outra coisa que é importante que levaram eles a temer é que, olha, então tudo que está acontecendo aqui é de Deus. Né? Essa ajuda que nós estamos fazendo aos nossos próximos é de Deus, tão tal que Deus executou aqueles que mentiram. Então Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio. Então a igreja crescia mais e mais. Isso aconteceu e a igreja cresceu mais e mais. Isso é muito importante, gente. É muito importante para a igreja, tá? Então você que está ouvindo aí, fica alerta, tá bom? Algo está acontecendo, então tome aquilo por base. Para você não fazer igual eles estão fazendo, tá bom? Tenha muito cuidado com isso. Segundo ponto do terceiro tópico. Uma igreja forte. Mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. Muito sinal era feito. E não é uma coisa que eu vou fazer aqui. Aí você vai dizer assim, mas Deus é mau, Deus é ruim. Não, irmão, Deus não é mau, Deus não é ruim. Sabe o que é? É que Deus não permite, Deus não apoia, Deus não aceita ninguém mentir para o seu espírito. Não minta para o Espírito de Deus, não minta, irmão. Não minta para o Espírito Santo de Deus. Deus não tolera mentira que mente para o seu espírito. Então Deus é bom, Deus não é mau, Deus não é ruim, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é santo, Deus é glorioso, Deus é magnífico, é muito gostoso Deus. Aleluia, agora seja Deus. Aí diz aqui, ok, isso mostra que uma igreja santa, que trata o pecado como um pecado, não arranja desculpa para justificá-lo. É uma igreja forte. A prova disso é a manifestação dos dons espiritual que levou os apóstolos a fazer milagre extraordinário. Isso é muito bom. Isso é uma coisa muito boa. Então, a igreja, isso é sinal, né? Que Deus usava os apóstolos, usava aqueles homens de Deus para fazer milagre, fazer prodígio, que ele ficou como uma lembrança até hoje, tanto que foi escrito na Bíblia, né? Que Ananias e Safira poderia ter acontecido e poderia não ter escrito na Bíblia, mas foi questão de ser escrito na Bíblia para todo mundo tomar por exemplo que mentir não é o melhor caminho para o cristão, tá bom? Não é o melhor caminho para o cristão. Conclusão. Está aqui a conclusão. É possível um crente pecar e se acostumar com o pecado? Sim, é assim. Tem crente que é acostumado com o pecado. Tem crente que peca e é acostumado com o pecado. É assim, com certeza é. Pecado sim. Se arrepender. Não.
É costume pecar se o crente acostuma com o pecado, sem se arrepender? É possível, que ele encontre até mesmo justificação e prováveis para comportamentos notadamente pecaminosos. Ele está perguntando, ele fez a pergunta, né? É possível o crente acostumar com o pecado e não se arrepender? É possível, tem muito crente aí em adultério, crente em mentira, crente até, né, roubando, né? E tá tudo de boa, né? Eu não sei se foi que teve um caso aí, foi aqui no Brasil, que tinha um irmão, um presbítero lá, né? Parece que até passou no YouTube, passou aí, por aí, né? Que era um assassino. Aí foi descoberto, foi preso pela polícia. Né? Então vamos entrar nesse assunto. Então isso acontece. Então tem que ter muito cuidado com aquilo que acontece, tá bom? Deus é maravilhoso, poderoso e eterno e é grandioso para a nossa vida, tá bom? Que Deus abençoe. Aí fica aí com essa lição maravilhosa, tá? É um grande ensinamento para nós. Se inscreva no nosso canal, gente, se inscreva no nosso canal. Deixa que gostou, você que gosta do nosso trabalho, deixa aquele joinha para nós aí, tá bom? Deixa aquele joinha e até o próximo vídeo, tá? Que Deus abençoe. Iremos orar. Maravilhoso Deus, Pai Celestial. Muito obrigado por tudo. Te agradeço, Papai do Céu, pela bondade, pelo amor, Papai, e pela alegria. Continua conosco neste lugar, nos trazendo paz no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.